News, a ex-governadora Cida Borghetti não descartou a possibilidade dela disputar as eleições de 2026. Ela também falou sobre a chegada de novos filiados ao partido dela, que é o Progressistas. Ela que ocupou já o governo do estado, a cadeira ali como chefe por 8 meses, agora está aparecendo de novo em algumas pesquisas de opinião sobre o cenário de disputa de 2026. Ontem, durante uma entrevista ao programa RIC Notícias Opinião aqui da Jovem Pan News, Cida Borghetti falou sobre o assunto. Segundo ela, o próprio partido, o Progressistas, autorizou que o nome dela seja incluído nos levantamentos sobre o tema, então vai aparecer em pesquisa daqui para frente ainda mais. Vamos conferir o que a ex-governadora falou sobre esse assunto, sobre essa chance de competir aí, de concorrer a um cargo nas eleições de 26. Vamos escutar. A trajetória toda vem nessa linha, né, de um partido de centro-direita. O Partido Progressista, presidido nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira, que tem organizado o partido, é o partido que mais cresce no Brasil, é o segundo partido. A deputada Maria Vitória, deputada estadual, segunda secretária da Assembleia, é a presidente estadual do partido. E nas últimas reuniões do partido, as reuniões internas, né, foi autorizado, né, a presidente do partido a levar o nome do deputado federal Pedro Lupion como pré-candidato ao Senado do Partido Progressista e o nosso nome, né, da Cida Borghetti, como pré-candidata ao governo do estado. Então foi autorizado, sim, pelo partido, e que oficiaram os institutos de pesquisa do estado do Paraná para que, quando fossem elaborar os seus questionários, suas pesquisas, que incluíssem esses dois nomes, né? Então isso foi aprovado em reunião, né? E eu realmente fico muito feliz em ter o nome lembrado, né? O carinho da população. Isso mostra que é uma lembrança, né, de um estado, que deixamos um estado eficiente, um estado organizado, pronto, né, para que os próximos pudessem administrar de maneira eficiente e realizadora, né? Então, o Partido Progressista é o partido que é a segunda maior força política do estado. Nas últimas eleições, elegemos 61 prefeitos e prefeitas e 51 vice-prefeitos e vice-prefeitas. Então, é um partido bastante organizado e com uma visibilidade muito legal. Já tem aqui comentários chegando no nosso canal do YouTube sobre essa fala da ex-governadora. Eu quero convidar você que está no carro a participar também pelo WhatsApp. Manda aí o que você pensa sobre esse jogo político no Paraná, os nomes surgindo para o 41 98418 1071. Além de falar sobre uma possibilidade aí de concorrer ao governo do estado em 26, ela também confirmou a chegada de 2 novos integrantes à sigla, o Progressistas. É o deputado federal Vermelho, a gente já antecipou ontem aqui no Jornal da Manhã que ele teve aquela anuência para sair do PL e mudar de sigla, então tá indo para o Progressistas. E também a deputada estadual Amabel Canto, que vai sair do PSDB e migrar para o PP. Vamos ouvir. 2 novidades que eu quero contar para vocês. Opa, gostamos. Nós vamos filiar mais uma deputada estadual, a deputada de Ponta Grossa, Amabel Canto, que já foi liberada pelo PSDB, a quem eu agradeço aqui, o presidente estadual, o deputado federal, ex-governador do Paraná, Beto Richa, e também tive a honra e o orgulho de ter sido sua vice-governadora. E só assumiu o governo porque o então governador renunciou para disputar o Senado à época. E também o deputado Vermelho, deputado federal Vermelho, que também já recebeu a liberação do Partido Liberal, do PL, para se juntar aos progressistas. Olha, o nome da Cida Borghetti volta e meia vem aparecendo aí em pesquisas, nos bastidores políticos, até porque ela tem ali uma representação dentro do PP bastante significativa quando a gente fala e olha para o estado do Paraná. É uma família ali que tem um núcleo de poder bem significativo dentro do PP. A gente olha para Maria Vitória, que é a deputada estadual, é filha da Cida Borghetti, ela que é a presidente estadual do PP. Aí o esposo da Cida Borghetti, o pai da Maria Vitória, é o Ricardo Barros, um grande articulador político. Então, de certa forma, existe ali uma concentração de poder e de articulação política muito grande dentro deles. Isso não é um defeito da gente dizer aqui, porque os três ali circulam muito bem entre as negociações, entre candidaturas e sempre avançam com essas pesquisas também para ensaiar nomes.
Agora, a gente também observa, né, esse crescimento do PP, tem o Pedro Lupion em Brasília, que está como pré-candidato ao Senado, que tem se mostrado aí um nome forte dentro do estado do Paraná, defendendo interesses principalmente voltados ao agronegócio, e a sigla somando a Mabel Canto do PSDB, que também vem reforçando aqui o nome da bancada feminina na Assembleia Legislativa, juntamente com o Vermelho, que já tinha confirmado, e a gente tinha antecipado que sairia do PL e migraria então, portanto, para o PP. Vemos esses dois pontos aqui da conversa com a Rafaela Moron, com a Camila Andrade ontem durante o RIC Notícias Opinião, então por isso já puxo contigo aqui, Rafa, o que você sentiu ali de fato nessa conversa pessoalmente com a Cida Borghetti? Ela está confiante para uma disputa ou é realmente esse ensaio do partido de tentar ocupar um espaço também nas eleições do ano que vem? Olha, Bia, tudo na vida é contexto, né? Acho que isso já diz bastante sobre esse momento atual da política e essas declarações que foram dadas aí em primeira mão à Jovem Pan pela ex-governadora Cida Borghetti, numa longa entrevista, inclusive quem quiser acompanhar está disponível lá no YouTube, porque essas declarações dela sobre o nome dela ter sido aprovado pelo partido para ser colocado como uma pré-candidatura e também o nome do senador Lupion, são dadas justamente no momento em que há ali uma intensa negociação para a possibilidade de uma federação com União Brasil, PP e União Brasil. E quem é do União Brasil? O senador do Paraná, Sérgio Moro, que todos nós sabemos tem um interesse convergente com esse anúncio feito pela Cida Borghetti de concorrer ao governo estadual no ano que vem. No caso dessa negociação que vem se ensaiando e vem avançando, destravando exatamente ali alguns desafios no estado, se concretizar, qual seria o cenário? Será que a Cida Borghetti continuaria candidata ao governo, né? Eu perguntei isso para ela, inclusive, né, e ela acabou dizendo que o cenário hoje, né, sem entrar muito na questão da federação, que de fato as conversas acontecem, mas que o cenário hoje dentro do PP é exatamente esse. O nome dela e o nome do Pedro Lupion estão colocados e basicamente o futuro a Deus pertence. As negociações podem ou não ter ali outros andamentos e visões, né, a partir exatamente do que for definido em relação ao partido. É claro que é digamos, uma certa forma de você marcar ali um território político, um poder político também, demonstrar a sua força, porque quando há uma conversa para fusão, a gente sabe que só um dos lados é que vai, de fato, comandar ali o partido, né? E isso pode ter um peso muito grande quando a gente fala na repartição, por exemplo, de recursos que vão financiar as eleições, de espaço político partidário. Então, são conversas que vão acontecendo, inclusive entre uma certa aproximação, a gente pode dizer, ao próprio Sérgio Moro, né, e a família Barros, porque ele teria conversado há poucos dias com a Maria Vitória, que é representante do Partido Progressistas aqui no Paraná, e antes existia uma tensão gigantesca, né? O próprio estado de Minas, acho que um dia atrás, já apontou ali que essa fusão poderia gerar, né, um determinado constrangimento. Por quê? Porque o Moro chegou a investigar o PP dentro do esquema da Lava Jato, né? Houve ali também posicionamentos muito duros do Ricardo Barros em relação à conduta do Sérgio Moro na perseguição de políticos, mas parece que essa situação, como na política muitas vezes, pode se tornar ali, né, a água que passou debaixo dessa ponte. A gente vai ter que aguardar os desdobramentos dessa negociação toda. Agora, veja, Rafa, a gente sempre costuma trazer aqui o bastidor do que está envolvido por trás dessas movimentações, né? Estou falando agora aqui pelo WhatsApp com uma fonte bem informada que me diz o seguinte: olha, essa liberação aí da Mabel Canto do PSDB para o PP tem a ver aí com a indicação do diretor jurídico da Coab de Curitiba. Então, só para a gente entender como é que funciona. Aliás, o PSDB agora vai ficar sem nenhum deputado estadual na Assembleia Legislativa. Chegou a já ser a maior bancada quando o PSDB governava o estado com Beto Richa. Muitos deputados eram do PSDB, quase 10 deputados já foram, era uma bancada enorme, e hoje, com essa migração aí da Mabel Canto para o PP, os tucanos simplesmente não terão nenhuma representatividade na Assembleia Legislativa do Paraná. Agora, o que envolveu a saída de Mabel Canto, a saída dela do PSDB para o PP? O PP estava com o cargo de diretor jurídico da Coab de Curitiba, e aí abriu mão para o Beto Richa indicar alguém. Então o Beto Richa deve indicar o Maurício Ferrante, um aliado dele, para comandar
o jurídico da Coab de Curitiba. Em troca, liberou Mabel Canto, que agora vai para o progressista de Ricardo Barros. Ricardo Barros é um grande articulador, a gente sempre destaca isso aqui na bancada, um grande articulador político, não só aqui no Paraná, mas também em Brasília. E ele sabe jogar o jogo, ele sabe que ele tem que indicar nomes aí para grandes cargos, o governo, disputa do governo, Palácio Iguaçu, para estar no jogo, para estar no tabuleiro ali e ter o que negociar lá na frente. Então, tem o nome do Pedro Lupion, embora o próprio Pedro Lupion se surpreendeu aí quando foi lançado o nome dele nessa disputa ao Senado, nessa pré-disputa ao Senado, e também agora o da Cida Borghetti, que é sempre lembrada porque foi vice-governadora do estado, mas a tendência é que o PP aí faça uma composição, e aí nós vamos ter que esperar aí possivelmente essa resolução aí da federação entre PP e União Brasil para ver se de fato sai, porque daí muda todo o jogo, saindo uma